A reunião já está sendo gravada nesse momento. E aí agora a gente vai ler a ordem da apresentação dos trabalhos. Já peço também para as pessoas que vão apresentar, né, já vão se preparando de acordo com essa ordem. Então, o nosso primeiro trabalho, né, da sala Educação Física, Jogos e Esportes, a gente vai ter o trabalho Esportes de Aventura e Mídia ao longo do tempo. Os autores são Marcelo Faria Porretti, Felipe da Silva Triani, Monique Ribeiro de Assis, né? Quem vai apresentar? Marcelo já está aí, né? Estou aqui. Marcelo, você vai apresentar junto com mais alguém? Já está tudo pronto? Tá tudo pronto, vai ser só eu mesmo. Ah, então tá bom. O segundo trabalho, a gente vai ter o futebol feminino no Brasil, problematizando saberes de resistência nas aulas de educação física escolar. Os autores do trabalho são a Giovana Stelman Negueschi Aguiar, o Daniel Teixeira Maldonado, né? Vocês estão prontos também? Tá tudo certo? Tudo certo, estamos aqui. Tá Eu que ótimo. vou apresentar, tá? Tá bom, Giovana. O terceiro trabalho, a gente vai ter reflexões preliminares sobre a unidade temática Esportes na Base Nacional Comum Curricular. Os autores do trabalho são o Rodrigo Gonçalves Vieira Marques, Fernando Diana, Flávio Henrique Lara da Silva Zag e Fernando Donizete Alves. Quem vai apresentar o trabalho? Já está tudo pronto? Bom dia. Oi, bom dia, Fernando. Sim, tudo em Tudo ordem. pronto. Eu e Flávio apresentaremos. Tá ok, então. Obrigada, Fernando. E o quarto trabalho, a indisciplina nas aulas de educação física, análise de uma proposta de ensino orientada pelos jogos sociomotrizes de cooperação. Os autores do trabalho são Luiz Antônio Pereira, Glauco Nunes e Lilian Aparecida Ferreira. Quem vai apresentar? Já está tudo pronto? Oi, sou eu, Luiz. Tá Tô com uma bom, Luiz. dificuldadezinha aqui de abrir o meu slide aqui, mas eu estou tentando mudar de computador aqui, o meu... Ah, então tá bom. O seu Vamos trabalho ver se vai ser o consigo quarto, arrumar, né? tá? Tá certo. Então, Aí até lá acho que dá um tempinho, né? Estou tentando entrar para o outro computador, estou com dificuldade. Tá bom, então, Luiz. Obrigada. Então, acho que podemos dar início às apresentações, né? Com o primeiro trabalho, esporte de aventura e mídia ao longo do tempo, né, Marcelo? Sim, ok. Podemos sim. Posso compartilhar aqui a tela? Claro. Depois me digam aí se está aparecendo para vocês. Já está aparecendo, sim. Tá ok. Então, a partir de agora, já podemos contar, né? Os 15 minutos, né, Guilherme? Então, tá bom. Quando você quiser, pode começar, tá, Marcelo? Tá ok. Deixa eu só minimizar aqui para... Tá ok, então. Bem, pessoal, bom dia a todos, todas. Eu me chamo Marcelo Porretti. Juntamente com o professor Felipe Triani e professora Monique, construímos um trabalho aí ao longo do meu doutorado na UERJ. Felipe é um companheiro do doutorado, Monique minha orientadora. E trouxe aqui para vocês um recortezinho, um trechinho lá da minha tese de doutorado, onde eu denominei esse capítulo aqui, não chega a ser um capítulo da tese, mas um trecho da tese, onde a gente chama de esporte de aventura e mídia ao longo do tempo. Atualmente sou professor do Cefet Petrópolis. Bem, alguns autores aí da educação física trazem que os primeiros contatos que nós temos com os esportes de aventura vêm através da mídia. E isso nos aguçou a buscar compreender como que é esse contato que levou a isso, como que a mídia realmente atua com os esportes de aventura. Buscando um pouquinho na história, né, Hauer, 2004, e Lev Weller apontam que existem aproximações entre os esportes e a mídia desde os anos 1800, datando de algumas atividades até bem antes da própria televisão, que vai ser o nosso foco aqui mais à frente, eu vou comentar. E existiu uma manutenção, né, de aproximação entre mídia e esporte durante os anos 1900 e que perpetua até os dias de hoje. Lá no início, aqui mesmo,
nos pubs ingleses, né? Tem até uma série na Netflix, The English Game, que traz um pouquinho dessa história de como surgiu essa questão, por exemplo, do futebol de campo, né? No caso do futebol e a mídia, essa aproximação. E chegando aqui no Brasil, a gente tem também as corridas de cavalo, os clubes de remo, que depois viraram um clube de futebol, enfim, aquela dinâmica que a gente já conhece, e sempre teve esse diálogo com a mídia. E cada vez mais se consolidou a questão do esporte e a mídia, através das coberturas jornalísticas. Vindo para o momento atual, Hernandes vai falar para a gente que a mídia trabalha com estratégias de fidelização do telespectador, né, que são pensadas ali estratégias, formas de se fidelizar esse cliente ou essa pessoa para poder assistir a programação esportiva. E para isso existem alguns papéis ali fundamentais de marketing, estratégia, de utilização de câmeras para captar. E com a velocidade de informações, o avanço tecnológico, cada vez mais se busca a especificidade dentro da própria temática, dentro do próprio esporte, né? E aí a gente pode observar como essa velocidade vem, ao longo dos anos, ao longo das últimas décadas, se acelerando cada vez mais, seja ela na vestimenta que a gente utiliza para poder praticar uma atividade física, ou no equipamento, por exemplo, uma fita de slackline de última geração, como que ela é constituída. No contexto de busca pela natureza, a Bruns traz para a gente que houve um aumento de busca nos atrativos naturais. Esse gráfico aqui, inclusive, do ICMBio, demonstra como que a busca por atrativos naturais ocorreu, sobretudo depois de ter estipulado o SNUC, né, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, onde realmente começou a se contabilizar as pessoas que visitavam as unidades de conservações federais. Então, a gente pode ver essa curva do gráfico aqui, desde 2007 a 2019, momento antes da pandemia, como a busca por atrativos naturais vieram crescendo, né? E aqui no Rio nós temos, por exemplo, 2 locais dos mais visitados dessas unidades federais, embora os atrativos, né, chamem muita atenção. Aqui no Rio é a Floresta da Tijuca, por conta do Corcovado, é um dos mais visitados, mas não só ele, para a prática também de esporte de aventura, e a APA Petrópolis, Área de Proteção Ambiental de Petrópolis, que é a 3ª mais visitada do país. As imagens midiáticas, então, elas acabam por espetacularizar de uma forma geral o esporte. Best traz isso para a gente já em 99, e isso continua até os dias de hoje. E aí ocorre uma mercantilização acelerada, né? Pereira traz isso para a gente já em 2019, ou seja, de 1999 a 2019, como que isso expande, cresce. E daí nós temos as especificidades, né? Como os esportes vão surgindo na mídia e ficando cada vez mais específicos, ou seja, canais específicos para isso. Cada vez mais surgindo alguns canais, aí eu trouxe aqui alguns exemplos, e existindo uma gama enorme de busca de mídia. E dentro dessa mídia, a gente tem a mídia da mídia. Aí eu trouxe o exemplo aqui do canal off. Como que ocorre esse diálogo, né? Nós iremos utilizar ao longo desse trabalho o termo esporte de aventura, entendendo que já existem diversos termos aí, esporte de ação, esportes extremos, a FAM, a própria BNCC traz como práticas corporais de aventura em ambiente urbano e na natureza, e o mais recente, defendido pelo professor Dimitri, que é o termo aventura, como substantivo, não mais como adjetivo, né? Bem, diante do que a gente comentou até aqui, o objetivo desse trabalho é compreender as influências da mídia nos esportes de aventura, concatenando em uma linha do tempo, né, que nós construímos aqui, dos esportes de aventura, né, do caso das práticas corporais de aventura, até a chegada à BNCC. Foi uma pesquisa, a metodologia foi uma pesquisa qualitativa, onde nós realizamos um levantamento bibliográfico documental, partindo de uma revisão integrativa de literatura, que já foi publicada ano passado, e onde nós somamos aqui nesse trabalho algumas discussões com leituras de livro, busca na própria mídia, né, onde nós realizamos ali a busca nos próprios sites desses programas esportivos, como Esporte Espetacular, Globo Esporte, Show do Esporte,
ampliando umas discussões em relação ao primeiro trabalho já publicado. Com recorte temporal, utilizamos os séculos XX e XXI. No primeiro momento, nós realizamos uma revisão integrativa da literatura, onde nós encontramos aí nas bases PubMed, BVS, Nahal, Embase, Esporte Disco e Cielo, vários artigos, né, através dos termos esporte de aventura, esportes radicais, mídias televisivas. Nós encontramos vários artigos e aí excluímos alguns ali que não se tratava. Passamos para 4.038, por duplicata excluímos 855, partimos para leituras dos resumos ali e dos títulos, e aí de 4.038, né, caíram para 89. Desses 89, nós executamos a leitura completa, onde sobraram 23 artigos que foram incluídos nessa revisão, que foi um primeiro trabalho já publicado. E lá fica evidente como que a mídia busca o diálogo com a sociedade através dos esportes de aventura. Então, a gente pode observar nessa imagem que sugere um ambiente, digamos assim, de um poder capital um pouquinho mais elevado, e também busca um diálogo com um público, digamos, mais humilde. Então, as duas são pistas de skate, rampas de skate, mas a gente pode observar, né, na série Skate no Quintal, no canal Off, como que esse diálogo com a sociedade vem sendo travado. Ou seja, se você é rico ou pobre, você tem condição de praticar esse esporte. E aí traz os exemplos para a gente, não com essas palavras que eu estou comentando com vocês, mas a mídia apresenta dessa forma. Bem, chegamos então aos resultados com a nossa linha do tempo aqui dos esportes de aventura e mídia. Não vou falar todos, que não vai dar tempo aqui, nas perguntas a gente pode falar um pouquinho mais detalhadamente, né? Mas a gente traz lá no nosso trabalho que desde a chegada da família imperial aqui, da família real, a gente tem a questão dos esportes de aventura sendo praticados. Antes disso, a gente já tinha aqui os índios que praticavam aventura. Como que eu vou dizer que os índios não praticavam aventura? Ou os primeiros moradores da América? Com certeza, sim. Mas com a chegada da família real, em 1808, é que começam realmente as primeiras incursões esportivas em território nacional, como, por exemplo, caminhadas pela Floresta da Tijuca, o Morro do Corcovado, como é relatado pela família real. Já em 1912, a gente tem um marco da escalada no Brasil, que foi a escalada do Dedo de Deus. Em 1920, a gente tem lá uma primeira modalidade, que é uma também considerada de aventura, precursora do skate, que é o patins, já com uma associação relativa à mídia. E em 1950, que é o nosso foco aqui de falar de mídia televisiva, a gente chega com a televisão, a TV chega ao Brasil. Na década de 70, a gente já começa uma aproximação do surf com a mídia, e esse crescimento começa a se acelerar um pouquinho. Em 1973, nós temos lá os primeiros programas esportivos desvinculando exclusivamente do futebol, que até então era o que aparecia na mídia. Então, a gente tem o Esporte Espetacular, viu, em 73, o Estádio, em 77, o Globo Esporte, em 1978, onde, na sua imagem de abertura inicial, se a gente procurar no YouTube, a gente já consegue ver lá, até no próprio site, né, do Globo Esporte, a gente já consegue ver algumas imagens dos esportes de aventura introduzidos em 1978. Na década de 80, ali, a gente tem a Associação das Marcas, não que isso não ocorresse antes, né? Lá em 1977, a gente já tem ali o Passat Surf, associação de bebidas, como a primeira, se eu não estou enganado, a primeira latinha de cerveja confeccionada no Brasil, a cervejaria patrocinou uma competição de surf. Então, a gente já tem ali a questão do patrocínio e associação de marcas na década de 70, 80. Em 1983, dentro do programa Show do Esporte, tem um quadro específico para o esporte radical, chamado à época, que é o Esporte Total na Bandeirante.
Em 1985, a gente tem a série Armação Ilimitada, que traz a questão dos esportes de aventura. Então, cada vez mais esse diálogo com a mídia vai sendo traçado e amarrado. E aí nós temos as primeiras discussões sobre o ecoturismo em 1985. Em 89 surge a TV por assinatura em dezembro de 1989, ou seja, basicamente início ali da década de 90. E em 1990 a gente começa realmente com as primeiras ali discussões acadêmicas envolvendo os esportes de aventura. Então, ou seja, é um primeiro movimento que a gente tem de chegada ou trazer a questão da aventura para o currículo de educação física. Não que não tenha alguns professores antes, mas esses marcaram um pouquinho mais, digamos assim. E possivelmente lá em 1992, na Universidade Federal de Pelotas, a gente tem a primeira disciplina ligada aos esportes de aventura na graduação em educação física, que é a disciplina de excursionismo. O professor Enio. Um fato também que marcou, né, os esportes de aventura os esportes de aventura, não, que marcou também a questão do meio ambiente, da preocupação ecológica, foi a Eco 92. Em 1995, a gente tem a primeira Olimpíada dos Esportes Radicais, que ocorreu não no Brasil, mas foi mediaticamente bem difundida, que são os X Games, surgindo diversas matérias na mídia. Em 1996, a gente tem relato das primeiras aulas do professor Dimitri, aulas de escalada nas escolas, né? Em 1997, a gente tem os Jogos Mundiais da Natureza. Em 99, a gente tem lá Mauro Betti defendendo sua tese, Janela de Vidro, e nela ele traz ali como que os esportes de aventura estão na mídia. E se excluir determinados segmentos esportivos, os esportes de aventura era o que mais aparecia na mídia. Até mesmo mais do que o futebol. Se botasse só partida, só jogos, os esportes de aventura apareciam mais na mídia do que o futebol. Se somasse, claro, entrevistas com jogadores, clubes, etc., aos jogos, sim, aí o futebol era o primeiro, o esporte de aventura era o segundo. Isso já em 97, 99, Beth traz isso para a gente. Também temos Heloísa Bruns com suas pesquisas, Vera Lúcia Costa traz a questão do imaginário, e já ali conduzindo algumas orientações nesse sentido, né, de trabalhos acadêmicos. Em 2000, a gente tem os seminários de estudos do lazer, lá do Léo, do Laboratório de Estudo do Lazer da Unesp, que futuramente veio a gerar o CBA, o Congresso Brasileiro de Atividades de Aventura, com a professora Gisele Schwartz. Em 2001, a gente tem a definição de turismo de aventura. 2004, a criação da ABETA, Associação Brasileira de Ecoturismo e Turismo de Aventura. Em 2006, a gente surge com o primeiro canal, existe o primeiro canal de esportes de aventura específico, o canal URU. Atualmente não só com essa dinâmica, mas foi o primeiro que surgiu lá em 2006. Em 2007, a gente tem aí o primeiro Congresso Brasileiro de Atividades de Aventura, que é um marco para a aventura. Esse congresso ocorre até os dias de hoje, vem ocorrendo. E a primeira vez que é utilizado o termo prática corporal de aventura, que é o termo que se encontra hoje na BNCC. Em 2010, a gente tem o livro do professor Dimitri, que traz a questão da aventura para a escola, né? E lá na UEM também, na Universidade Estadual de Maringá, a gente tem um primeiro projeto de extensão que trabalha essas questões, que é o projeto Esporte e Aventura, trazendo a aventura para a escola. E também começam ali as disciplinas ligadas à educação física nas graduações, mais efetivamente, né? Começou lá em 92, mas nessa década aí dos anos 2000, a gente já começa com algumas disciplinas mais específicas trabalhando a questão da aventura. E aí temos o boom da internet durante a segunda década do século XXI, onde a gente tem necessariamente essa aproximação ainda maior com os esportes de aventura, né? Através de postagens, da própria mídia, enfim, do diálogo que a mídia vem traçando com o telespectador. Em 2011 tem o surgimento do canal OFF, ou seja, um segundo canal de esporte de aventura,
e esse sim continua só com esporte de aventura até os dias de hoje, buscando fidelizar seus clientes ali, né? Tem alguns autores que falam sobre essas estratégias de fidelização. Em 2015, a gente tem um primeiro programa de esporte de aventura específico, né? Não é aquele programa que aparece dentro, por exemplo, do Esporte Espetacular, uma reportagem. Não, esse era específico, era um programa só de esporte de aventura. O Super Extremo, que era da TV, da Rede TV, mas acabou não ficando no ar muito tempo, por falta de patrocínio, enfim, alguns problemas que eles tiveram. Em 2015, o Inácio traz o termo Práticas Corporais de Aventura. Em 2016, a gente tem a inclusão das modalidades de skate, surf e escalada nas Olimpíadas que ocorreram, né, esse ano, por conta da pandemia adiadas do ano passado para esse ano. Em 2016, o Brasil é eleito o melhor destino para a aventura. Em 2018, chega a BNCC, as práticas corporais de aventura. Então, assim, não é que chegou aqui por acaso. Teve todo um trajeto, um percurso histórico que a gente entendeu que teve um caminho, sim, midiático, porém também teve um trabalho muito intenso de acadêmicos da área de educação física, mostrando como que as práticas de aventura poderiam contribuir para a educação física. Em 2020, o professor Dimitri traz aí um novo conceito de aventura, né, onde ele chama de aventura e não mais de esporte de aventura ou práticas de aventura, por conta do próprio termo, né? Ele defende esse. E em 2021 a gente pôde observar o sucesso da aventura nos Jogos Olímpicos, né? Sobretudo com o skate aí. Marcelo, e o futuro... 1 minuto para concluir, por favor, tá? Tá, ok. E o futuro a gente vê aí como que vai ficar, né? Bem, sobre a própria BNCC, eu trouxe aqui vou ser rapidinho aqui, mas é como se fosse algumas incoerências e inconsistências, né? O próprio Marcos Neira traz isso no seu artigo, o professor Novaes também aponta como a BNCC traz a questão do currículo da educação física, que de forma atrapalhada, atabalhoada algumas situações. E um artigo também na Motrivivência, que é o que eu costumo trabalhar um pouco mais, ele vai apontar que esse documento foi construído ao longo de vários anos, mas foi fechado no momento atabalhoado nacional por conta da própria impeachment da presidente à época, a presidente Dilma, e isso causou algum atropelo, né, durante o fechamento. E aí acabou ocorrendo alguns problemas, digamos assim, que a gente sofre hoje na educação física com a BNCC. Bem, fechando o trabalho, concluo que, para além da BNCC, os esportes de aventura vinham sendo trabalhados no ambiente escolar há algum tempo. Autores da educação física citados ao longo deste trabalho mostraram um caminho que já vinha sendo trilhado. A sua chegada através das práticas corporais de aventura ao currículo pode sim ter sofrido influência da mídia. Afinal, todos nós estamos sob a influência da mídia. Mensurar esse alcance de nossas vidas é papel de cada ser humano, sabendo que a escola deve ser o local para se pensar de maneira reflexiva e questionadora. Essa linha do tempo ainda encontra-se um processo de construção, né? Então, o próprio trabalho que eu encaminhei para vocês, a linha está mais curta, aqui já está um pouquinho mais longa, tá? Bem, obrigado a todos aqui. É uma imagem de uma aventura que a gente realizou nas serras da região serrana aqui, né? Atravessei Petrópolis, Teresópolis com alguns alunos do ensino médio do Cefet Petrópolis. Bem, obrigado, fica aí o contato. Nós é que agradecemos, Marcelo, muito obrigado pela sua apresentação. Então, agora vamos começar o trabalho Futebol Feminino no Brasil, problematizando saberes de resistência nas aulas de educação física escolar. Giovana, está tudo pronto aí? A gente pode começar? Sim, vou compartilhar a tela aqui, tá bom? Claro. Eu já parei de compartilhar? Não, ainda não. Opa, deixa eu só ver aqui que pelo Zoom não tem essa prática. Consegui compartilhar. Saiu? Saiu, pronto. Ah, Não. ok, obrigado.
Não, A acho minha que está compartilhando? Dá agora para sim, ver? agora tá sim, Giovana. Certo, certo. Então, bom dia a todos. Essa é a apresentação do projeto de iniciação científica Futebol Feminino no Brasil, problematizando saberes de resistência nas aulas de educação física escolar. Eu sou a Giovana Nejeski e, junto com o apoio, né, fui orientada pelo professor Daniel Teixeira Maldonado e nós representamos o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Vale ressaltar que eu sou aluna do ensino médio integrado ao técnico em informática. Bem, esse é o sumário da nossa apresentação, então eu vou introduzir o tema, depois vou falar sobre o objetivo, o método, resultado e discussão, falar sobre as considerações finais e finalizar com as nossas referências. Bem, os estudos de gênero na educação física, eles ganham força na década de 1980, mas ainda são pautados por um viés biológico na sua produção. E após esse momento, as pesquisas dessa temática podem ser influenciadas pelas ciências humanas, possibilitando um grande avanço para a produção de conhecimento da área, demonstrando também a importância dessa discussão. Bem, nesse sentido, nesse presente estudo, discutiremos as questões de gênero, práticas corporais e educação física escolar a partir de uma análise documental a respeito do futebol feminino. Nesse sentido, o objetivo desse estudo foi analisar as relações de gênero existentes nas práticas corporais, dando ênfase para o futebol feminino, na perspectiva de produzir conhecimentos que possam posteriormente ser problematizados nas aulas de educação física no ensino médio. Bem, o método da nossa pesquisa foi uma pesquisa qualitativa de interpretação de documentos em ambiente virtual online nos endereços digitais do Centro de Memória do Esporte da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Especificamente na coleção sobre futebol feminino, que foi criada em 2015 como uma ação política de visibilidade para as mulheres desse esporte, para analisar as informações obtidas, né? A gente utilizou a técnica de análise de conteúdo de Bardan e foram analisadas, né? Interpretamos 85 entrevistas, né? De pessoas que, dentre elas, estão mulheres, né? Jogadoras, treinadoras, árbitras e gestoras. Então, bem, aqui é o site, né, do repositório digital da escola, né, da Faculdade de Educação Física, Fisioterapia e Dança da Universidade do Rio Grande do Sul, né, então está aqui o SEMI. Mais especificamente no campo futebol feminino, como eu havia explicado. E após nós analisarmos, né, lermos todas essas entrevistas, esses depoimentos, nós reunimos todas essas entrevistas em um Google Drive, onde está disponível todas as entrevistas dessas mulheres e também algumas tabelas que foram relevantes no desenvolvimento do trabalho. Essa é uma outra tabela que é importantíssima para a gente, né, que constitui o método, que contém o nome da jogadora, né, o número, né, o nome e também se ela citou ou não a categoria que foi o resultado da nossa pesquisa, algumas categorias. Bem, como resultado das análises, foram criadas 3 categorias sobre a temática, problematização. Primeira categoria é a estrutura do futebol feminino no Brasil, as relações de gênero no futebol feminino, e a terceira categoria, que é o corpo das mulheres controlado e policiado no futebol feminino. Bem, essa é uma outra tabela muito importante que mostra categoria por citação. Então, aqui nós vamos ver que as relações de gênero no futebol feminino foram citadas 58 vezes, né, pelas entrevistadas. A estrutura do futebol feminino foi citada 79 vezes e o corpo controlado e policiado, 55 citações. Essa é outra tabela muito importante, onde nós vamos ver todo um panorama geral, como o nome da mulher, a idade, a posição, então o que ela atua, se ela é jogadora, se ela é gestora, auxiliar técnica, enfim, a data da entrevista e se ela citou alguma dessa categoria no seu depoimento.
Bem, agora vamos entrar um pouquinho mais, discutir um pouquinho mais sobre as categorias que nós criamos. A primeira é a estrutura do futebol feminino no Brasil. Ela foi citada 79 vezes, né? E ela retrata, né? Ela já foi uma realidade, né? Essa categoria demonstrada nos estudos de Hague e de Almeida, e ela retrata essa grande falta que as mulheres têm de estruturamento mesmo do futebol delas, né? Que engloba a inexistência de espaços específicos para praticar o futebol feminino na infância e na adolescência, a dificuldade para encontrar clubes que disputem campeonatos na modalidade, a grande falta de investimento nas categorias de base dos clubes profissionais e também a falta de remuneração quando elas conseguem disputar algum tipo de algum torneio, né, oficial. Uma fala que reflete muito essa falta essa estrutura, né, do futebol, como ele é estruturado, é a da Formiga, que é uma jogadora importante, bem famosa, que ela diz assim: a gente não quer chegar no nível do futebol masculino, mas que o respeito seja bem melhor, que a gente tenha direito a tudo que o esporte profissional tem. Hoje ainda tratam o futebol feminino como amadorismo e a gente não é mais amadora. Nós temos que ser chamadas de profissionais e ser tratadas como profissionais. Próxima categoria é a categoria relações de gênero no futebol feminino. Essa foi uma categoria citada 58 vezes nas entrevistas e também já foi mencionada em estudos recentes de Brott e Almeida. E assim, mesmo que o futebol ele vem crescendo a cada dia mais, as mulheres vêm ganhando notoriedade, né? Ainda a luta por um ambiente igualitário e respeitoso se mantém tanto dentro quanto fora das quatro linhas, né? E as mulheres ainda colhem esse preconceito dessa sociedade, que é uma sociedade patriarcal, que diz que ela assim, isso é coisa de homem, né? Então, basicamente, essa categoria fala sobre isso, né? E assim, vale ressaltar que esse preconceito dessas mulheres começa dentro de casa, desde os pais, da família, né? Elas já sofrem esse preconceito, colhendo esses frutos, desses pensamentos limitantes. Então, como o exemplo do depoimento da Thalita, é uma parte, né, que ela fala que o futebol ele é muito complicado, principalmente para mulher. A gente sofre muitos preconceitos. É que futebol não é coisa de mulher, vai machucar, e vê a gente como um sexo frágil e às vezes quer proteger e tal. Aí acaba ofendendo. Então tem vários fatores. Próxima, última categoria é a categoria corpo controlado e policiado das mulheres no futebol feminino. Ela foi citada 55 vezes nas entrevistas e ela retrata, né, ela reflete as ideias limitantes e preconceituosas da sociedade, né, uma vez, né, que as atletas, as mulheres do futebol, têm que sempre estar em forma e também tem a sua imagem hipersexualizada pela mídia nos veículos de comunicação, além também de precisar suportar algumas considerações desagradáveis relacionadas ao seu corpo e também a vigilância da sua identidade de gênero, né? Como esse depoimento chocante, né, da Laura, que ela diz que e já tinha aquele preconceito. Ela joga futebol, então ela é sapatão. Mas por que uma menina que joga futebol teria que necessariamente ser lésbica? Então, ainda colhendo os frutos desses pensamentos limitantes. Bem, sobre a educação física escolar, como nós relacionamos isso, né? Desse modo, nós defendemos que esses saberes podem e devem ser problematizados nas aulas de educação física, pois a partir disso poderemos criar jovens cidadãos mais conscientes e críticos, fomentando um ambiente mais igualitário, não só para as mulheres que atuam nas áreas de futebol, mas para todos. Concluímos que a luta por um ambiente mais igualitário e respeitoso se mantém tanto dentro quanto fora das quatro linhas, e esses temas precisam ser debatidos nas aulas de educação física. Aqui temos as nossas referências do trabalho. Aqui é o acesso a um drive. Se você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai ser redirecionado ao nosso drive. Você vai poder ver todas as entrevistas, né, mais a fundo, e as tabelas também. E é isso. Obrigada. Aqui tem meu contato. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho, Giovana. Agradecemos a sua apresentação. Então, agora a gente tem a apresentação sobre o tema Reflexões Preliminares sobre a Unidade Temática Esportes na Base Nacional Comum Curricular. Quem vai apresentar é o Fernando e o Flávio, não é isso?
Oi, bom dia, sim. Só um Bom minutinho, dia, Adriana, Flávio. já vou fazer a apresentação aqui, tá bom? Tudo bem. Aparece para vocês já? Tá aparecendo Sim, Flavião. Só um minutinho, mas ela não está como apresentação ainda, né? Aí. É isso? Tá prontinho? E está no como PowerPoint ainda, o Flávio, mas acho que não tem problema também. Mas para mim Tranquilo. aparece como apresentação já, ela É, não tá aí para vocês ainda não? Não, ainda não, Flávio. E agora? Também não. Vê se você clica ali em exibir. Modo de leitura? Não, teria que ser ou é a apresentação Isso. normal do slide? Se você clicar em exibir, modo de leitura costuma... Ah, agora foi. Foi? Agora tá certo. Tá bom, obrigado, Adriana. Nada. bom, gente, bom dia. Tá? Muito obrigado aí pela oportunidade de participar. A gente vai fazer a apresentação, então, como foi colocado, reflexões preliminares sobre a unidade temática esportes na base nacional comum curricular, que a gente vai chamar de BNCC a partir de agora. Esse trabalho foi feito aí a 8 mãos, né? Eu, Flávio e Rodrigo somos doutorandos do programa de pós-graduação em Educação Escolar da Universidade Federal de São Carlos, tá? E somos orientados pelo professor Dr. Fernando Donizete Alves, tá? Fernando Donizete e Rodrigo não puderam estar hoje aqui com a gente, mas eu e o Flávio, a gente vai tocar aí a apresentação, tá joia? Eu estou falando aqui de Araraquara, interior de São Paulo, e aí a gente vai, então, falar um pouquinho sobre esse texto que a gente montou para o Congresso. Joia, Flavião, se você puder passar aí o próximo slide, por gentileza. Qual que é o nosso objetivo de estudo, né, para esse texto? É tentar compreender a intencionalidade do ensino dos esportes enquanto conteúdo na BNCC, tá? Considerando a lógica e organização interna expressa no documento, tá? Então, a gente tem a BNCC, né, que é o documento normativo sobre o orientador do currículo para toda a educação básica nacional. Nosso estudo, a gente vai focar o ensino fundamental, tá? Dentro da BNCC, a gente pegou um componente curricular do ensino fundamental, que é a educação física. Dentro da educação física, a gente pegou uma unidade temática, que é o esporte, e aí a gente fez a análise a partir dos conceitos de lógica interna e organização interna que estão expressas no documento. Tá joia? Se puder passar, Flávio, por gentileza. Então, o suporte teórico que a gente utilizou, né, da educação física, o Brach, Ferreira, né, a ideia do movimento renovador, desses paradigmas esportivistas, do esporte como conteúdo, né, tem um trechinho aí que a gente separou só para dar um entendimento do nosso posicionamento em relação ao esporte na educação física escolar, né, que o ensino dos conteúdos na educação física pode assumir novos olhares contra a reprodução de desigualdades sociais que foram gradativamente ampliados na década de 1980. Né? Os aspectos biológicos eles não são negados por essas novas abordagens e concepções pedagógicas, mas sim compreendidos em sua totalidade. Né? Usamos também a BNCC enquanto um documento legal e normativo, né? A unidade temática e organização interna são dois, a unidade temática esporte, a questão da organização interna, que é o que a gente vai discutir ao longo do texto, que esse termo ele é
de organização interna, ele é mencionado com grande frequência no documento, né? E aí, sendo a nomenclatura lógica interna apresentado com menor quantidade. A compreensão de ambos não é detalhado no documento. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai relacionar essa organização interna que é apresentada na BNCC, que em alguns momentos ela aparece com o termo lógica interna, com os conceitos da praxeologia motriz, né? Principalmente aí a partir do Parlebas, no conceito de lógica interna, de companheiro, adversário e incerteza do ambiente e também dos universais, tá? Então, é isso que a gente vai trabalhando também um pouquinho ao longo do texto, né? Que é importante destacar que, ainda que o termo lógica interna seja da praxeologia, a classificação dos esportes utilizados na BNCC segue outros critérios para compreender os esportes que não são os esportes, não são os conceitos praxeológicos, né? A gente assume isso, mas a gente faz a discussão a partir disso, tá joia? Passar, Flavião, por gentileza. Só para a gente fechar essa questão do nosso entendimento do esporte na educação física escolar, né? A importância de não olhar para os esportes enquanto acontecimentos naturais, mas sim como construções culturais, proporcionando com essa perspectiva problematizar as implicações do ensino do esporte enquanto conteúdo hegemônico na atual sociedade, buscando refletir sobre o seu contexto e maneiras de se ensinar o esporte na escola de forma crítica. Para fazer esse estudo, né, a gente utilizou de uma abordagem qualitativa, né, porque a gente entende que ela proporciona as condições para compreender significados explícitos ou ocultos do problema e objeto de pesquisa, né, sejam eles estabelecidos nas relações com as pessoas, documentos ou outras formas possíveis de analisar. Então, dessa forma, a gente entendeu que as problematizações possibilitam uma atenta interpretação dos acontecimentos de forma sistematizada e onde a compreensão dos fatos é explorada, tá? Então, esse é a metodologia e o caminho que a gente seguiu, tá? Puder passar, Flavião, por favor, cara. Então, só para retomar, né, aquilo que eu já falei um pouquinho ali no começo, a gente pegou a BNCC, né, a BNCC no componente curricular Educação Física para o ensino fundamental, ela tem as unidades temáticas e depois, dentro das unidades temáticas, ela tem os objetos de conhecimento que são colocados ali do 1º ao 9º ano, né? 1º e 2º ano é um bloco, 3º, 4º e 5º outro, 6º e 7º outro, depois 8º e 9º um outro bloco, e isso vai se mantendo ou vai se acrescendo as unidades temáticas e os objetos de conhecimento que precisam ser abordados, né? Então, só para reforçar, a gente pegou a unidade temática esporte e foi tentar entender ela a partir desses conceitos de lógica de organização interna e lógica interna. Quer passar, Flavião? Então, é isso, né? Então, como que a base ela vai apresentar os esportes, né? Ela vai classificar os esportes em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 categorias, né? São os esportes de marca, de precisão, técnico combinatório, rede, quadra dividida ou parede de rebote, campo e taco, invasão ou territorial e combate, né? E aí, para a estruturação dessa unidade temática, é utilizado um modelo de classificação baseado na lógica interna, tendo como referência os critérios de cooperação, interação com o adversário, desempenho, motor e objetivos táticos da ação, né? E aí, o que a gente percebeu, né? O que a gente viu? Que das 15 habilidades propostas pela BNCC, distribuídas pelos objetos de conhecimento da unidade temática esportes, 11 são relacionadas diretamente a elementos da lógica interna e organização dos esportes. Aí o Flavião vai dar prosseguimento aí à apresentação do trabalho. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos.
Nós fizemos, então, essa relação, né, no trabalho, a partir da ideia de lógica interna da base, né? No texto, ele traz o termo organização interna, em alguns momentos, o termo lógica interna. A partir dessa relação com a praxeologia motriz, nós fomos entender se ou até que ponto o termo, né, o conceito organização interna e lógica interna tem relações ou convergências ou divergências, né, com a BNCC em relação à praxeologia motriz. Não entrando no mérito assim, né, da explicação como um todo, né, da ciência da ação motriz, da praxeologia motriz, somente algo mais breve e superficial, né, a praxeologia motriz ou a ciência da ação motriz, ela foi pensada pelo professor Pierre Parlebas, na França, ali, no início da década de 70, mais ou menos. Então, Parlebas vem estudando a praxeologia até, né, até o momento atual, né? Inclusive, o professor Pierre Parlebas ainda, né, se encontra vivo e participando ativamente de congressos, né? Inclusive um que terminou esses dias na Espanha, e o professor Pierre Parlebas esteve lá discutindo, né, praxeologia motriz. Então, a praxeologia motriz, né, no Brasil, ela ainda não tinha uma entrada considerável, né? É uma ciência que ainda podemos considerar que é pouco estudada no Brasil, e a partir dessa ideia da BNCC de trazer a ideia de lógica interna e organização interna, olhou-se, né, um pouco mais para a praxeologia motriz. Então, quais são ali os principais conceitos da praxeologia motriz quando a gente fala de lógica interna, né? Então, obviamente, é o conceito de lógica interna, o conceito de lógica externa, né, que de certa maneira nos próximos slides a gente vai observar que ele é pouco visto ou quase não é visto, né, na base, na BNCC. Outro elemento e outro conceito bastante pertinente para que a gente consiga pensar a lógica interna a partir da praxeologia motriz é o CAI, é o sistema CAI, que é o sistema de companheiro, adversário e incerteza no ambiente físico, o qual também quase não é trabalhado ou quase não aparece na BNCC. E o outro conceito, né, fundante para a gente poder entender a lógica interna a partir da praxeologia motriz são os universais ludomotrizes, né? No caso, nós temos 7, né? A rede de comunicação, rede de interação de marcas, sistema de pontuação, rede de papéis e subpapéis, os códigos gestêmicos e os códigos praxêmicos. Então, obviamente que isso é um pequeno resumo, né, de como a praxeologia motriz se assenta enquanto ciência da ação motriz e quais são os principais conceitos da praxeologia motriz que sustentam a ideia de lógica interna dos jogos e dos esportes. E no trabalho nós fizemos essa relação, né? Pegamos a ideia de lógica interna, eu até coloquei ali, né, lógica / organização interna que é trabalhada na BNCC, e lógica interna que a gente, como é pensado na praxeologia motriz. A priori, né, da forma com que o documento foi elaborado, inclusive, né, o professor que apresentou aí, o Marcelo, né, que apresentou o primeiro trabalho, né, a gente comunga também dessa opinião, dessa finalização da BNCC, ter sido num momento extremamente conturbado, que acarretou certas aí, distorções no documento, né, mas para o que ficou da unidade temática esporte, né? A priori, ela dá uma ideia de que essa lógica interna, a qual vale ressaltar, né, ela só está embasando a unidade temática esporte, né? Nenhuma outra unidade temática, seja jogo, dança, a prática de aventura, práticas corporais de aventura, ginástica, não é utilizado o termo lógica interna como o referencial para organização do conhecimento nesses conteúdos ou nesses temas, e somente no esporte, né? Então a gente fica pensando, será que que a gente foi refletindo para escrever o texto, será que somente a organização interna, a lógica interna, ela serviu somente como meio de classificação, para a gente classificar aqueles 7, né, naquelas 7 categorias, né, da BNCC, que é marca, precisão, técnico, combinatório, né, campo e taco, invasão e assim vai.
será que realmente a utilização de lógica e organização interna na base serviu só para classificar os esportes? Nós chegamos a uma consideração de que, analisar os dados, a ausência de outros conceitos da praxeologia motriz, ela faz com que a gente não afirme veementemente que a lógica interna e a organização interna advém exclusivamente da praxeologia motriz. Então, né, está aqui embaixo, dizer que somente dizer que a ideia de lógica interna está somente baseada na praxeologia motriz, para o momento que nós estamos estudando hoje, seria um equívoco, né? Haja vista que não há, né, na base a descrição de outros conceitos da praxeologia motriz que sustenta a ideia de lógica interna. Há um engessamento das modalidades esportivas? Talvez sim, né? Porque às vezes nós olhamos para as habilidades e nós vemos que as habilidades da BNCC estão contidas aqui a trabalhar os movimentos técnicos e táticos de tal e tal modalidade, conforme a classificação da base. Então, não há uma abertura, por exemplo, para uma discussão de uma lógica, né, da lógica externa, dos aspectos sociais, dos aspectos culturais do esporte, que é proposto pelo Pierre Parlebas, né, quando ele trabalha a ideia de lógica externa, a qual está vinculada à lógica interna das atividades, dos jogos e dos esportes. E, de certa maneira, isso faz com que nós, né, ou na educação física escolar, né, há uma reprodução daquele esporte em que a gente vem discutindo aí, né, a gente enquanto área, né, enquanto educação física, vem discutindo aí desde a década de 1980, né, quando a gente vem contra aí esse movimento esportivista da área, e o qual o Parlebas também na França fez essa denúncia, né, em 1970, já dizendo que a educação física estava em crise também na França, justamente por esse fato dessa reprodução desse esporte de alto rendimento, vamos dizer assim. Bom, então, fechando, né, acredito que a gente já esteja aí quase ultrapassando o tempo, né? Então, fechando aqui as nossas considerações, foi um ensaio, né, um trabalho tipo ensaio, então a gente fez só a análise da organização interna a partir da praxeologia. Hoje a gente pode ver que a BNCC, né, apresenta alguns pontos que podem passar por revisões futuras, né, articulando principalmente o que está na introdução geral do componente curricular com as unidades temáticas, né, que são efetivamente propostas. Acreditamos que isso, em âmbito municipal, né, estadual, pode acontecer, uma vez que a base é o referencial para isso, né, e os estados e municípios podem fazer essa discussão a partir da construção do seu referencial curricular. Uma outra questão pertinente ao identificar a análise do documento, né, a ausência de sugestões pedagógicas, né, para a mudança da lógica interna, ou seja, no documento ele prevê o ensino a partir da ideia da lógica interna, mas ele não traz subsídios para que a gente pense uma mudança da lógica interna. Então, por que a gente pensou nessa ausência, né, e fica como sugestão? Por exemplo, os universais ludomotrizes pensados pelo Pierre Parlebas, ele é um grande caminho para a gente pensar em ações pedagógicas que diferenciariam a atividade e proporcionaria uma participação mais democrática e inclusiva dos alunos. E, por fim, né, seria bastante interessante também nós conseguirmos aí ampliar a discussão dos elementos da lógica externa, aqueles que surgem a partir do momento em que nós estamos trabalhando ou intencionalizando aí, né, dando intencionalidade pedagógica para a lógica interna dos esportes. A partir da lógica interna, nós conseguimos trazer elementos da lógica externa e muitas vezes para explicar o que acontece ali dentro mesmo dos jogos e dos esportes. Bom, pelo adiantado da hora, né, para explicar a praxeologia em 15 minutos fica bem complicado, então foi mesmo uma síntese, né, do que a gente pensou e como nós organizamos aí o trabalho. Bom, muito obrigado, bom dia, bom trabalho a todos nós aí. Nós também agradecemos, Flávio, Fernando, obrigada pela apresentação de vocês. E agora a gente encerra, então, essa parte das apresentações
com a apresentação do trabalho A Indisciplina nas Aulas de Educação Física Escolar, análise de uma proposta de ensino orientada pelos jogos sociomotrizes de cooperação. Quem vai apresentar é o Luiz. Conseguiu ajeitar aí, Luiz? Oi, bom dia. Não consegui ajeitar não, mas por sorte eu estou com uns amigos do mesmo grupo de estudo meu aqui, e eles vão passar os slides para mim aí, o Fernando e o Flávio, que acabaram de falar aí, a gente é do Então tá Nepatec, bom. e aí eles vão, por favor, Fernando e Flávio, fazendo um favor, se derem. Tá, Também, Luiz, aqui é só, coisa que eu só um fiz, não minutinho, deu. eu já vou apresentar para você. Um minutinho só. Eu peço desculpas, viu? Nada. É que bloqueou aqui, agora não quer abrir de jeito nenhum. Bom, vou me apresentando. Meu nome é Luiz, eu sou professor de Educação Física da Rede Pública Municipal aqui da cidade de Matão, São Paulo, vizinho de Araraquara, aqui do nosso amigo Fernando. Sou mestrando em Educação, sou mestre em Educação Física Escolar aqui pelo PROEF, né, que é um programa de mestrado profissional. E esse projeto nasceu dessa dissertação de mestrado, que no final resultou numa construção de uma unidade didática. Tá lindo, Já Adriano. deu certo? Deu certo? Já está aparecendo sim. Então Valeu. já tô vendo. Pode começar já, contar o tempo? Pode começar. Posso? Tá, então tá. Bom, primeiramente, obrigado, pessoal. Valeu, Fernando, valeu, Flávio, obrigado. Então, o meu trabalho é em disciplina nas aulas de Educação Física, né? Análise de uma proposta de ensino orientada pelos jogos sociomotrizes de cooperação, que foi orientada pelo professor Glauco, e teve na banca a professora Lilian, né, da Unesp de Bauru, que também ajudou aqui no processo desses slides todos que foram montados, tá? Então, posso passar para o próximo, Flávio, por favor? Deixa eu apresentar aqui, fazer uma pequena apresentação. Nossa pesquisa nasceu de uma preocupação vivenciada durante as aulas de educação física, que é a questão da indisciplina, né? Eu sou professor, então eu apresentava na minha escola muitos problemas de indisciplina, e devido a isso, quando consegui entrar no mestrado profissional, eu decidi tomá-lo como tema de estudo. Então, isso posteriormente tornou-se um tema da dissertação de mestrado, defendida junto ao programa de mestrado profissional em Educação Física em Rede Nacional, que é o conhecido PROEF, né? Que hoje tem 11 universidades no Brasil inteiro que participam deles, é uma grande rede e tem ajudado muitos professores que trabalham na área escolar. Então, nesse sentido, a gente buscamos, através dos jogos sociomotrizes de cooperação, associado também à construção de valores, né? Não foi os jogos sociomotrizes que eu depois vou explicar, mas também associado a um conjunto de construção de valores junto com os alunos, que teve como objetivo tentar levar os alunos a refletirem, pensarem sobre a questão da disciplina e dar possíveis soluções, sempre criar métodos para que a gente possa melhorar a questão da disciplina, da disciplina, no caso, na aula, né? Próximo, Flávio, por favor. Então, quais foram os objetivos iniciais dessa dissertação, né? Em princípio, o primeiro objetivo foi identificar, na turma analisada, situações de disciplina em aulas de educação física em uma turma do ensino fundamental. Depois de analisar essas questões em disciplina, a gente foi analisar se a vivência e a aprendizagem de jogos sociomotrizes de cooperação e as atividades que foram feitas juntos, voltadas à construção de valores, auxiliavam na percepção e reflexão dos alunos sobre os problemas de disciplina nas aulas de educação física. Então, o professor de começo fez uma análise dos problemas de disciplina, e depois, junto com os jogos e com situações específicas, a gente foi debatendo isso com os alunos e criando mecanismos de melhorar, né? De, entre aspas, combater esse problema que a gente estava enfrentando. Próximo, Flávio, por favor. Então, a gente sabe que na educação física o problema da disciplina também é um problema que se relaciona com a educação física, né? A educação física também tem problemas, como todo outro componente curricular, problemas relacionados com a educação física. Porém, a gente tem uma questão por ter aulas abertas, aulas mais dinâmicas, vamos dizer assim, às vezes essa questão da disciplina, ela se potencializa nessas aulas, né? Então, é um problema complicado que a gente tem que resolver. Inclusive, Santana fala que as aulas de educação física, por sua dinâmica diferente, na escola,
por envolver questões ligadas à cultura corporal, fazem com que maximizem as questões ligadas a atitudes e valores. Então, podem haver muitas situações conflitantes, muitas situações que criam problemas de disciplina que a gente precisa, como professor, dentro do contexto da aula, trabalhar tanto para ajudar a nossa questão de educação física, como o contexto geral da escola também, que geralmente acaba afetando toda a escola, né? E a questão do problema da indisciplina dentro da educação física, não tem resposta fora dela, né? A resposta está dentro dela mesmo. É saber que ela geralmente é a disciplina preferida dos alunos, né? E dentro desse contexto, aproveitar o potencial da disciplina para tentar mudar essa realidade, né? Promover melhoras significativas nos quadros, né? Parecem muito reais dentro dessa questão. Próximo, Flávio, por favor. Então, vou explicar o que seriam os jogos sociomotrizes de cooperação, né? Esses jogos sociomotrizes de cooperação vem também do nosso referencial teórico, que é o meu também, né, de classificação de jogos, que também é da praxeologia do Pierre Parlebat, tá? Então, os jogos sociomotrizes de cooperação são jogos que acontecem quando a prática corporal, com uma dinâmica na qual todos os membros do grupo buscam alcançar juntos os mesmos objetivos. Essa é uma definição de Ferreira e Ramos, né? Então, os jogos sociomotrizes de cooperação, que foi trabalhado durante as aulas com os alunos, foram jogos sem nenhum caráter competitivo. Todos eles envolveram atividades de cooperação, de participação coletiva, sem nenhuma interação competitiva. Mas aí vocês vão falar para mim, mas espera aí, isso aí é jogos cooperativos. Não, a gente fez uma separação da questão dos jogos cooperativos pelo seguinte fato, porque dentro da análise interna, como nossos amigos falaram aqui, dos jogos cooperativos, mesmo com algumas atividades estando dentro do campo cooperativo, para a nossa classificação praxeológica, elas não caíam em jogos sociomotrizes de cooperação. Porque, por exemplo, você pega algumas atividades de jogos cooperativos, que mesmo você realizando, apesar de não existir o caráter competitivo, ela é feita de forma competitiva. Por exemplo, é o vôlei-sol, né, que você marcava pontos do vôlei com um lençol. No nosso definição, a gente não teve esses tipos de jogos, né? Só dentro do nosso trabalho, a gente aproveitou para fazer essa separação, para fazer uma análise também dos aspectos positivos, né, dos jogos cooperativos, aquilo que ele tinha como positivo, e também negativo, também trabalhando na questão da crítica, né, que pode ser feita aos jogos cooperativos, que existem tantos aspectos positivos, importantes, que são necessárias. O áudio né? travou um pouquinho. E isso foi... Opa, então... Voltou? Voltou. Então, para fazer também, de uma forma distanciada, fazer uma crítica, né? Uma análise dos jogos cooperativos, tanto nos seus aspectos positivos como negativos, né? Então, como eu já disse, a separação foi para usar o referencial teórico da praxeologia motriz e fazendo análise com muitas atividades e muitos trabalhos feitos através dos jogos cooperativos, né? Porque também para você usar todo o trabalho que foi feito de análise, a gente precisou usar muito trabalhos feitos com jogos cooperativos em outras escolas, e também usamos alguns jogos que são praticados pelos jogos cooperativos também, né? Próximo, Flávio, por favor. Opa, passou. Isso, construção de valores. A construção de valores foram situações que a gente utilizou junto com a prática dos jogos. Então, eram situações que visavam, a gente também chamou isso, que, né, foi uma ideia do Osmar, que também foi um membro da minha banca, daqui da UFSCar, também chamados por nós de atividades de construção do pacto pedagógico. Então, que eram essas construções de valores? Eram atividades com o objetivo de construir com os alunos momentos de reflexão e discussão sobre os problemas de disciplina e as possíveis soluções a esses problemas vivenciados durante as aulas. Então, o que aconteceu? Por exemplo, na primeira aula, a gente criou algumas situações para ajudar também, além dos jogos, a refletir sobre o problema da disciplina. Então, por exemplo, alguns exemplos, né? Na primeira aula, a gente fez um checklist na roda de conversa, discutindo quais eram os principais problemas de disciplina que os alunos e o professor juntos consideravam problemas da classe. Fizemos esse checklist. Depois, no próximo caminho, a gente fez uma construção de regras, né,
com os alunos, aquilo que a gente definiu como regras. Chegamos a montar, a gente chamou, entre aspas, um nível de punições, né? Mas se você não cumprir tal regra, o que acontece com vocês? Tudo isso era construído junto com os alunos de uma forma que eles pudessem participar, né? E tomar parte no processo de definição, né? Por favor, Flávio. Aí um pouco da trajetória metodológica, né? A nossa pesquisa compreendeu uma pesquisa qualitativa, né? É uma pesquisa qualitativa do tipo pesquisação, em que o pesquisador também era professor da turma analisada, né? Então a pesquisação tem esse objetivo da pessoa poder também interferir, também, vamos dizer assim, dentro do processo da pesquisa, né? E aí a gente construiu, que foi todo esse processo, antes, a gente criou uma unidade didática, porque o nosso programa de mestrado profissional tem como uma exigência a construção de modelos que possam ser repassados aos professores da rede pública, né? Aos outros professores que trabalham com a educação física escolar. Então, a gente construiu uma unidade didática, que foi chamada os Jogos Sociomotrizes de Cooperação, que teve como instrumentos de coleta de dados na nossa pesquisa os diários de aula. Então, depois que existiam os momentos das aulas, o professor construiu um diário de aulas para fazer as anotações. E um instrumento também que foi muito importante, que foi usado durante todas as aulas que a gente trabalhou essa unidade didática, que foram as rodas de conversa. Próximo, por favor. Flávio, por favor, próximo. Aí, quem foram os participantes da nossa dissertação e que participaram da unidade didática? Perdão. Foram alunos do 5º ano do ensino fundamental, de uma escola pública municipal, que é uma escola, até existe em vários lugares, que é chamada de CAIC, né? A escola CAIC. Então, foram alunos de um 5º ano. Essa turma foi escolhida especificamente por causa de problemas em disciplinas que existiam nas aulas de educação física e também no contexto da escola em geral, né? Tanto o professor de sala, como alguns membros que trabalhavam outras disciplinas com essas crianças, elas também apresentavam problemas de disciplina. Esses alunos estudavam numa escola de tempo integral, né? Entram às 7 e saem às 4h20, e a turma foi escolhida devido a essa questão mesmo, da questão da disciplina. E esse período das atividades, as atividades foram realizadas, né? Nessa construção das atividades, elas foram realizadas em 10 aulas, né? Cada aula com um determinado tema, e aí também associado aos jogos e todo esse processo. Por favor, Flávio. Então, como que era organizada essa aula no momento que a gente que nós descíamos para a quadra para poder realizar a unidade didática, né? Então, a organização da unidade didática e da aula, de todas as aulas em si, elas aconteciam na seguinte sequência pedagógica. Primeiro, nós descíamos para a quadra ou para algum outro espaço, iniciávamos uma roda de conversa inicial. Aí, nessa roda de discussão, a questão da construção de valores vinham junto, né? Haviam discussões sobre os problemas em disciplina discutidos pela classe e também as organizações das atividades de construção de valores. Num segundo momento, a gente ia para a prática de realização de jogos sociomotrizes de cooperação. Geralmente, era 2 jogos que a gente realizava, né? 2 atividades de jogos sociomotrizes de cooperação. E, ao final da aula, nós terminávamos de novo com uma roda de conversa, né? Havia uma roda de conversa inicial, os jogos e a roda de conversa final. No final, era realizada uma roda de conversa onde discutimos todos os aspectos relacionados aos jogos e refletimos sobre as questões vivenciadas da aula, né? Era aquele momento que você chegava no fim, você discutia tudo aquilo que foi vivenciado, se tinha havido problemas de disciplina, como elas foram discutidas isso na aula, se os alunos conseguiram resolver, e todo aquele processo da aula era fechado nessa roda de conversa final. Flávio, por favor. Flávio, por favor. Aí foram as considerações final, né? A construção da unidade didática com o tema dos jogos sociomotrizes de cooperação, no enfrentamento dos problemas de disciplina, possibilitou mostrar aos alunos a participação em jogos que não apresentam nenhum tipo de competição. A gente sabe que, geralmente, a educação física ela é mais pautada por jogos competitivos, né? Meus alunos também vivenciavam muitos jogos competitivos. Então, serviu para mostrar que existem formas de participação em jogos que também não precisam ser competitivas, né? Não que a gente esteja fazendo crítica aos jogos competitivos, né?
de forma alguma. Eles são essenciais e importantes dentro do contexto da educação, que pode ser participativa, colaborativa, que é muito importante. Isso foi relevante porque a valorização da cooperação dentro do ambiente dos jogos permitiu aos alunos uma maior compreensão sobre o problema do outro na atividade, que associadas às reflexões com o tema da disciplina, os ajudou a refletir sobre esses problemas vivenciados nas aulas de educação física, mas não só na aula de educação física, né? Fazendo compreender que é um ambiente também da escola que precisa ser enfrentado pelas aulas e pelos alunos como no todo, né? Destacamos que, junto com os jogos, foram soluções em relação aos problemas de disciplina da turma. Tais soluções foram construídas através das rodas de conversa e eram realizadas no início e no fim no início e no fim da aula. As rodas de conversa foram importantes porque promoveram um debate, ajudar a conversar. E essa experiência, na verdade, não teve um objetivo específico de mostrar que os jogos sociomotores de cooperação ajudam, né, resolve os problemas da disciplina, mas de mostrar que ele é um instrumento colaborativo dentro desse processo, né? E acreditamos que para um problema de disciplina é uma questão que perpassa praticamente por várias aulas e vários processos, e às vezes precisa da colaboração da escola inteira, né? Todos precisam participar. Mas dentro da nossa especificidade pedagógica da aula, a gente acredita que os jogos cooperativos jogos sociomotores de cooperação possam ser usados como um mecanismo que serve de ajuda, né? De uma forma de poder pensar outros meios de enfrentar a disciplina junto com os alunos, tá? Dentro desse contexto, eu termino a minha fala. Agradeço meu amigo Flávio, meu amigo Fernando aí, e peço desculpas de novo, tá? Agradecer aqui em especial a professora Darido, né, que foi a mãe do nosso PROF, o Glauco, meu orientador, a Universidade Federal de São Carlos, a Unesp de Rio Claro, aqui a professora Lilian, né, da Unesp de Bauru, a minha escola Caíque e os meus queridos alunos, que sem ele não teria existido essa pesquisa. E a vocês que estão me ouvindo, meu muito obrigado, viu? Nós também agradecemos, Luiz, obrigada pela sua apresentação. E aí, quero lembrar aqui, o que o Guilherme também colocou aqui no chat, né? Os textos das apresentações de hoje já estão disponíveis na revista Temas de Educação Física Escolar. O link já está aqui no chat, então quem tiver interesse em olhar os trabalhos aí na íntegra, só dá uma olhadinha aí no link que já está aqui no chat. Bom, a gente vai dar início agora, então, ao primeiro bloco de perguntas, né? A gente tem aí uma pergunta, a primeira pergunta do Marcos Monteiro, né? Para o Marcelo, e a segunda pergunta minha para a Giovana e para o Daniel. Então, primeira pergunta. Marcos, você quer ler sua pergunta? Marcos, está aí? Quer ler a pergunta? Posso ler? Oi, Adriana, tudo bem? Não quero ler, não. Estou aqui nas coisas ouvindo e com meu filho. Vai lá, segue aí. Tá bom, vou ler a pergunta, então, para o Marcelo. Considerando, né, que ele colocou uma atividade feita com alunos e alunas do Cefet, gostaria de saber como ele trabalha o esporte de aventura em suas aulas e quais as relações estabelece com os alunos com relação a este trato que a mídia dá ao tema. Bem, obrigado aí pela pergunta, Marcos. Eu acho que, assim, para eu responder ela, eu vou te contar um pouquinho da minha história com a aventura, com o meio ambiente, que eu acho que vai elucidar como que eu cheguei a essas aulas no Cefet, né? Como que a gente realiza algumas atividades no Cefet. Eu sempre amei jogos, o colega acabou de falar de jogos competitivos aqui, eu sempre amei o Quarteto Mágico ali, sempre gostei, participo de jogos estudantis, levo os alunos, adoro essa temática, mas eu sempre, como diz um amigo meu, você sempre foi maluco, você sempre quis sair com as crianças da escola, ou seja, eu não me prendia à escola, eu gostava de realizar caminhadas com eles pelo bairro, outras atividades, que na época eu desconhecia a questão da aventura.
eu fazia porque eu achava que aquela era uma forma de conseguir integrar alguns alunos às próprias aulas de educação física que não gostavam muito da temática esporte ou de outras temáticas que a gente trabalhava, como lutas, danças, etc. E nessa atividade eu sentia o prazer, uma forma descontraída deles participarem. E aí isso me levou, desde escolas particulares, lá na década de 90, já trabalhava isso. Eu formei em 98, mas eu fiz um curso técnico em educação física à época, aqui no município de Caxias, onde eu trabalho, e moro. Onde eu moro, né? Trabalho atualmente só no Cefet, mas então, isso já vinha há longo tempo. E aí, em 2009, eu entrei no curso de mestrado e lá a temática que eu procurei desenvolver estava relacionada a isso indiretamente, que foi como trabalhar a temática meio ambiente nas aulas de educação física escolar. E mais ou menos foi me levando a esse caminho. Em 2015, quando eu entrei no Cefet, eu já realizava algumas atividades. Eu era professor do município de Petrópolis. E sempre para essas atividades, é bom você ter um apoio, né? Contar com pessoas que gostem também de trabalhar a temática. Então, eu buscava sempre trabalhar com outros professores, outras pessoas da escola. Enquanto tinha mais de um professor de educação física nas escolas que eu trabalhava, eu buscava esse apoio. Quando não tinha, eu buscava apoio de outros colegas, geografia, ciências, biologia, e tentava trabalhar a temática de, não esporte de aventura, uma aventura, uma loucura, que nem meu colega falava, que eu gostava de fazer com os alunos. Chegando ao Cefet, lá eu tive uma liberdade maior, uma autonomia maior para trabalhar essas questões. E dentro da aula de educação física, eu costumo trabalhar situações lúdicas simples que envolvam slackline, que envolvam atividades de caminhada em montanhismo, e aí eu vou justificar com o município que eu trabalho, o município de Petrópolis. Existem várias trilhas, parques próximos, onde a gente pode realizar esse tipo de atividade. Dentro da própria instituição, no começo foi um pouco tumultuado, poxa, mas aqui é passagem, o pessoal está aqui, a entrada principal da instituição, como é que você vai esticar essa fita aqui, vai atrapalhar, vai marcar a coluna, vai estragar a pintura, vários detalhes, né, de como se trabalhar essa temática foi complicado. Mas a gente foi mostrando a possibilidade de se trabalhar, desde de uma sequência lúdica de caminhar no chão sobre uma corda até esticar a fita e conseguir andar sobre ela, né? Atividades como parkour, devido à minha instituição, devido à instituição que eu trabalho, né? O Cefet tem um espaço limitado, eu tive que improvisar algumas situações para trabalhar. E dentre elas veio as práticas corporais de aventura, atualmente práticas corporais de aventura, mas veio a questão da aventura. E aí a gente foi trabalhando com caminhadas especificamente, com a realização de slackline e com a realização de parkour. Basicamente, essas três atividades que eu conseguia trabalhar dentro da instituição e a caminhada, logicamente, saindo da instituição, né? E aí veio a criação de um projeto de extensão onde a gente conseguia um apoio maior. Tanto que até no iniciozinho da apresentação lá eu coloquei o projeto de expedições do Cefet, onde a gente realiza caminhadas com os alunos, né? E aí fica uma atividade mais solta, tipo assim, é um convite, e aqueles que gostarem de participar da atividade podem ir. Algumas a gente consegue realizar dentro do horário de aula, com atividades didáticas, digamos assim, que envolvem professor de geografia, matemática, educação física. Trabalhamos alguns conceitos, o próprio professor de geografia dá aula durante esse percurso, durante essa caminhada, quando a gente chega em determinado local. Enfim, foi uma forma de integrar os conhecimentos, trabalhar de forma interdisciplinar. E assim, esse projeto, a foto que eu utilizei ali foi a foto da travessia Petrópolis-Teresópolis, que configura 3 dias de caminhada na montanha. Então, envolve toda uma logística, todo um preparo, toda uma situação de como chegar a esse momento. Então, essa caminhada foi realizada, a da foto foi realizada em 2018, o projeto começou em 2015, ou seja, a gente só foi conseguir fazer essa atividade 3 anos depois, de preparar os alunos, trabalhar eles, como a gente vai realizar essa atividade,
saber realmente o estado físico, psicológico, para poder realizar esse tipo de atividade de cada um, e o grupo foi altamente reduzido para realizar essa atividade, né? Então, assim, existiu todo um preparo de caminhadas por trilhas mais leves até chegar a uma trilha mais pesada, né? Especificamente para essa atividade. Nas caminhadas mais leves, aí é aberto aos alunos, né, de uma forma geral. Em algumas dessas atividades, inclusive, não só alunos participam, também outros professores da instituição vão com a gente. Quanto à relação da mídia, né, que você colocou aqui, o que a gente procura trabalhar? É notório, a gente vê que hoje em dia, até a questão de viagem, né? Eu quero ir nesse local porque eu vi essa foto, porque eu vi essa matéria jornalística e eu quero ir a esse local. Ou seja, a mídia realmente influencia, ela traz essa questão. E o próprio aluno, numa atividade dessa, muitas das vezes, quer tirar aquela foto. E aí você tem que trabalhar realmente com antecedência a questão da mídia. Dentro de sala de aula, por exemplo, a gente já coloca essas questões. Como que a mídia está influenciando a busca dessas atividades, né? O cuidado que a gente tem que ter quando está num local desse. A questão do meio ambiente, né? Cuidar do meio ambiente, cuidar do próximo, entender o seu limite naquela atividade que você vai realizar, porque às vezes a mídia coloca uma coisa, mas será que eu consigo realizar essa atividade de aventura? Será que eu consigo realizar essa caminhada mesmo que seja de um dia? Eu consigo realizar essa caminhada? Porque o que a mídia traz é que é possível, é fácil, está lá, isso aqui é uma aventura tremenda, eu vou conseguir realizar. Mas nem sempre isso acontece. Então, a gente trabalha de forma antes da atividade e também durante a atividade, até mesmo pelas questões dos riscos que envolvem essas atividades, que a gente já procura tratar prematuramente, digamos assim, durante umas reuniões que antecedem as atividades, mas também na atividade, porque a maioria dos acidentes que ocorrem atualmente nesse tipo de atividade, claro, tem acidentes com equipamentos, materiais, etc., mas também tem acidentes por conta da famosa selfie, da famosa foto, né? Que ele quer chegar ali perto de um penhasco para tirar aquela foto, não está com a devida proteção adequada e ocorrem alguns acidentes. Isso a gente procura trabalhar com antecedência também. Marcelo, vou pedir para você concluir, por favor. Tá ok. Não, eu já ia concluir realmente. Não sei se eu me fiz entender, se eu respondi exatamente o que o Marcos estava querendo ouvir. Qualquer coisa a gente está aberto aí para conversar um pouco mais. Tá certo. Obrigada, Marcelo. Então, a gente tem aqui a segunda pergunta do bloco, né? A minha pergunta para a Giovana e para o Daniel. Em relação à transmissão de jogos de alto rendimento, né, a seleção feminina de futebol, vocês, autores, consideram que ela semeia interesses pela prática corporal, uma vez que é uma das poucas possibilidades de acesso ao futebol feminino pela televisão, ou apenas propicia um aumento de preconceito, pois sempre está em comparação ao futebol feminino, que faz parte constante da grade televisiva? Oi, Adriana, obrigada pela pergunta. Então, quando eu analisei, né, todas as entrevistas das mulheres, elas sempre trazem à tona, assim, à luz, aquela questão de que elas querem que o futebol, que o esporte esteja presente na mídia, né? Meus cachorros estão latindo, desculpa, não sei se estão ouvindo, mas para ter mais visibilidade, né? Elas querem que a mídia que traga isso para quebrar os preconceitos que há, né, no futebol, essas limitâncias, e também para trazer mais patrocínio, né? Então elas sempre estão falando isso, né? A diferença de salário, que assim é gritante, então elas sempre falam dessa questão do patrocínio que é através da mídia. Então elas encontram na mídia uma forma de fomentar e divulgar o futebol delas. Mas também é importante falar que esses jogos da seleção, eles precisam ser apresentados por mulheres, narrados por mulheres, arbitrados por mulheres, né? Para tornar o esporte mais igualitário e trazer cada vez mais, né? Melhorando, né? O futebol, assim, tornando uma coisa mais legal, assim, um ambiente mais legal, mais igualitário. Se o professor quiser complementar.
Adriana, eu acho que a Giovana respondeu perfeitamente. Estou contemplado. Parabéns, Giovana. Obrigada, Giovana. Obrigada aí pela sua resposta, pela sua disponibilidade. Bom, então a gente vai aqui para o segundo bloco de perguntas. Estou aqui só aguardando o professor Guilherme. O segundo bloco já foi. Peraí, deixa eu te mandar de novo. Então, a gente tem aqui a pergunta da Isabela, né, para o Flávio. Pergunta da Isabela: dentre as considerações do trabalho, vocês acreditam que os conceitos pautados na PM são bem explicados? Ou seja, a BNCC apresenta os conceitos de uma forma que auxilia ou complica o trabalho com os esportes? Oi, Adriana. PM é praxeologia motriz, desculpa. Obrigada, Isabela. Eu nem perguntei se você queria ler, Isabela, desculpa. Não, tá tranquilo, obrigada. Oi, Isabela, tudo bem? Tudo bem, Flávio? Saudações aí, né? Olha, Isabela, então, no contexto escolar, né, quando a gente, ao meu ver, né, se a gente traz a ideia do conceito de lógica interna da praxeologia motriz, da forma com que ele está hoje na base, para mim ele é mais ele é mais conflitante, né, ele complica mais o trabalho do que ele nos auxilia pela forma com que ele está colocado no trabalho, na BNCC, né, desculpa. E pensando assim, no nível, assim, no âmbito de discussão acadêmica, né, de teorias, e ele também gera uma certa confusão, né, Isabela, muitas vezes aí já tem alguns artigos, né, que foram publicados recentemente alegando ou fazendo essa incursão, né, de que a lógica interna que está na base advém exclusivamente aí da praxeologia motriz. Então, essa confusão, ela não só acontece em âmbito escolar, né, de educação básica, mas também nas discussões teóricas da academia e, né, das universidades. Eu sempre dou um exemplo, né, Isabela, inclusive eu dei esse exemplo no curso de formação aqui para os professores da rede Ribeirão Preto, do corfebol, né? Eu coloquei o vídeo do corfebol, não sei se todos conhecem, né? O jogo do corfebol, onde são divididos em dois campos, né? E metade do jogo você defende, outra metade você ataca, e aí ele é considerado um esporte de invasão, mas ele tem a quadra dividida, ele tem um arremesso onde você, teoricamente, precisa de uma precisão para acertar a cesta ali do corfebol. Então, para mim, tá, Isabela, na minha visão, se os conceitos da praxeologia motriz sustentassem realmente a lógica interna da base, teríamos menos confusão. Tá? Então, tem alguns esportes que na hora que você vai classificá-los por esse modelo adotado pela BNCC, ele não casa, né, com o modelo proposto. Então, pode haver bastante confusão e pode ser bastante conflitante. Obviamente, né, Isabela, que pode ser um caminho para nós, né? Eu também sou docente da educação básica, né, do Aula Fundamental 2 aqui na rede. É um caminho para você organizar o conhecimento, né? Eu acho que tem essa perspectiva. Mas olhando pelo olhar da praxeologia, né, praxeológico, gera mais confusão do que auxilia, tá bom? Acho que não sei se eu te respondi, Isabela, se não, por favor, vamos continuar o debate aí para a gente, né, ir dialogando aí. Obrigada, Flávio. Tem uma outra pergunta aqui do professor Guilherme para o Luiz, né? A pergunta do professor Guilherme é a seguinte: quais jogos sociomotrizes foram utilizados
e como, de fato, esses jogos contribuíram a partir da sua prática e lógica interna para a problematização, reflexão e superação das atitudes de indisciplina nas aulas de educação física. Bom, primeiro, obrigado, Guilherme, pela pergunta. Bom, os jogos, assim, eu não vou conseguir lembrar os nomes de cada nome do jogo, mas vou dar uns exemplos, assim, mais especificidade, né? Então, por exemplo, assim, nós temos um jogo que chamava Pessoa para Pessoa, que a pessoa ia andando, os alunos iam andando, depois imitavam alguns passos de alguns animais, depois tinha que encostar partes idênticas no corpo um do outro, né? Isso foi de uma atividade. Teve a construção da pirâmide, né, em que os alunos montaram uma pirâmide de mão dada e construíram uma pirâmide. Então, vejo que são atividades totalmente cooperativas. Teve atividades que a gente criou também por exemplo, fazer uma fila na linha do basquete, fazer uma fila com várias turmas segurando lençóis, né? Então, a bola começava no primeiro lençol, ia passando de lençol, de lençol, de lençol, e no último lençol tinha que jogar para acertar a cesta de basquete. Aí depois uma roda também que jogava de lençol, que o objetivo não era deixar cair na quadra, né? Mas, assim, a lógica interna, apesar de ser cooperativa, dentro desses aspectos tinha muita confusão, né? Que às vezes a criança tentava levar para um ambiente mais competitivo, porque errava a cesta, ou porque não conseguia montar a pirâmide. Mas, assim, foi importante porque ajudou a levar os alunos a refletirem, né? A gente sempre construía junto, parar, mas essa atividade, você achou que você foi muito, sei lá, você conseguiu ajudar o seu amigo nessa atividade? Teve uma disciplina que atrapalhou aqui? O que Luiz, seu áudio travou. A gente não está te ouvindo, eu pelo menos não estou ouvindo. atrapalhou? Então, nessa questão aí... Agora voltou, está voltando, eu acho. Voltou agora, voltou. Agora nem sei, eu não, vocês me escutaram também, né? Já tem alguns segundinhos, volta um pouco na resposta. Está travando ainda. Está indo e voltando. Gente, eu não estou ouvindo o Luiz. Acho que vocês também não, né? Ele travou de vez, né? Agora não está nem travando. Agora... Adriana, só enquanto o Luiz volta, a Isa colocou ali no chat, é justamente, só para terminar o diálogo aí com ela, né? Pois é justamente isso, né? Essa questão da forma com que foi organizado o esporte, a unidade temática esporte na base, né? Ela também traz contribuições do TGFU. Para a gente, nós concordamos nesse aspecto, que ela está mais próxima ao TGFU do que a praxeologia motriz. Só que como o termo lógica interna, se você buscar aí nas origens mesmo, na ciência, né, na epistemologia, na ação motriz, está na ação motriz, que é a praxeologia motriz. Por isso, a tentativa de aproximação entre o conceito de organização interna e praxeologia. Mas, sem dúvida, o TGFU foi um dos, né, de uma das orientações utilizadas para a construção da unidade temática, né, assim como também as abordagens táticas, TGFU e praxeologia motriz. Obrigada, Flávio. Acho que agora o Luiz voltou, né? Luiz deu uma travada ali, a gente perdeu o contato. Luiz, volta um pouco na sua resposta, então, por favor. Então, estão me ouvindo agora? Sim, agora tá bom. Então, vou voltar um pouco. Aí ajudou também como uma forma de poder levar os alunos a refletirem, né? Os comportamentos que eram executados durante as aulas, isso contribuiu muito. Também serviu como uma forma de planejamento agora para as aulas de educação física, né? Então, conforme vai saindo os planejamentos, a gente coloca agora esse novo tipo de jogos dentro do planejamento das aulas de educação física. Eu acho que dos jogos, acho que vocês chegaram a escutar falar dos exemplos de jogos que eu dei, né?
Isso. Então tá ruim de novo. Isso, não, a gente está ouvindo. Não, acho que da minha parte só mais isso, então. Acho que... Não sei se a resposta foi muito boa, mas... mas agradeço mesmo assim. Peço desculpas. Nada, a gente que agradece, Luiz. Obrigada. Então, a gente tem aqui, acredito que seja a última pergunta, pelo menos até o momento, né? A gente já está perto aí do horário final também. A gente tem a pergunta do Rodrigo para o Marcelo. E aí, o Rodrigo disse o seguinte: gostaria de parabenizá-lo pela apresentação, foi excelente. Queria saber, do ponto de vista dele como professor, qual a herança que os Jogos Olímpicos deixaram para os esportes de aventura e quais os ensinamentos que adquirimos ao longo desse período e podemos repassar aos alunos dentro de sala de aula. Desculpa, eu só não ouvi. Quem foi a pergunta? Do Rodrigo. Tá ok. Rodrigo, muito legal sua pergunta. Obrigado aí. Né? Como eu comentei lá, era um ponto que não ia dar para destrinchar muito, mas você vai me ajudar aqui agora. Basicamente, eu vou responder de duas formas. Ali foi o suprassumo da utilização dos esportes pela mídia. A gente pode dizer que foi um evento totalmente midiático. A mídia buscou esse tipo de prática para tentar atrair mais pessoas para o programa olímpico, atrair os jovens que estavam deixando de assistir competições olímpicas de uma forma geral. E ela foi muito assertiva. Se isso vai trazer consequências benéficas ou não em relação à utilização da mídia, né, de uma forma geral, para esse tipo de atividade, a gente vai ver mais para frente. Mas, em um primeiro momento, o que nós podemos observar foi, por exemplo, acabou skate para comprar. Você, em determinadas lojas, não tinha. Então, midiaticamente, eles conseguiram o objetivo de colocar crianças praticando o skate, andando de skate. Agora mesmo nós estamos com um evento aqui no Rio de Janeiro, que está envolvendo o pessoal e está toda hora passando na mídia e tal, esse final de semana, né, inclusive o evento. Então, midiaticamente, foi um sucesso. Apareceu, nós estamos com isso. E aí tem um outro lado que eu debato junto com alguns professores que trabalham as práticas corporais de aventura, né? É necessário a questão da capacitação dos docentes para essa prática. Como trabalhar o skate na escola ou as atividades de aventura na escola? Como eu lá na fala eu comentei, são atividades que envolvem risco. Claro que a gente está dando uma aula de handball na escola, também tem um risco de uma entorse de tornozelo, fratura de dedo, o que seja, da empunhadura, recepção, passe, ou seja, mas também na aventura nós temos esses riscos e alguns até são mais fáceis de acontecer. Como o professor deve trabalhar? Não é simplesmente pegar o skate, levei para a escola e vou trabalhar. Tá ok, tá bom, é interessante, mas tem toda uma sequência didática, pedagógica para o desenvolvimento desse tipo de atividade. Então, eu acredito que a mídia motivou, através dos Jogos Olímpicos, até mesmo os alunos chegarem na escola e colocar para os professores: poxa, quero fazer isso aqui, professor, lá na Olimpíada apareceu. Foi uma questão de motivar, sim. Então, tirando por esse lado, nós tivemos a escalada, que não apareceu tanto da mídia, não teve brasileiro na competição. A gente sabe que a mídia busca dialogar com os clientes, com os clientes no esporte, no canal por assinatura, né? Mas com os telespectadores de uma forma geral, atraindo aquilo que tem identidade, né? Fugiu o nome do autor aqui, que... Ah, meu Deus, todo mundo conhece. Sobre Olimpíada, fugiu o nome do autor. Enfim, que ele vai falar justamente de como a mídia trabalha as estratégias para fidelizar essa pessoa, né? Que vai falar que a Olimpíada procura justamente os melhores horários para poder atrair o público. Sobre Jogos Olímpicos, no capítulo sobre Jogos Olímpicos. Fugiu o nome do autor, desculpa. Enfim, a Olimpíada, sim, ela divulgou, atraiu
E isso vai chegar na sala de aula, já está chegando na sala de aula através das práticas. Como nós vamos trabalhar isso no dia a dia, é a maneira de tentar trabalhar os possíveis riscos que aconteçam em alguns acidentes, isso apareceu até na minha revisão de literatura, mas também uma forma de saber aproveitar isso como prática de atividade física, como prática corporal, como uma expressão corporal, de tentar dialogar com esse público que se envolve tanto na mídia que deixa de praticar atividade física. Seja essa mídia, Instagram, TikTok, o que seja, que reduz um pouco o número de movimento realizado pelo ser humano, por conta de estar mediaticamente centrado na televisão. Então, eu acho que a gente pode utilizar a mídia, né, nesse formato. As competições de aventura que foram para a Olimpíada trazem essas questões, claro, em sua especificidade, né? Por exemplo, como é que eu vou praticar surf em Petrópolis? Tem como? Tem. Lá é uma região montanhosa, é mais fácil eu praticar a escalada, mais fácil eu fazer o montanhismo. Porém, a gente consegue também realizar essas práticas de forma lúdica, né? Marcelo, vou pedir para você concluir, por favor. Tá, ok. Então, assim, o que fica da Olimpíada, eu acredito que é buscar realmente realizar essa prática com formas motivacionais para os alunos. Tá bom? Não sei se eu te respondi, Rodrigo. Obrigada, Marcelo. E aí, só para a gente fechar rapidamente, a gente tem uma última pergunta aqui do Marcos para a Giovana. O Marcos perguntou o seguinte: gostaria que ela falasse no lugar de fala dela, após essas leituras da iniciação científica, qual a análise que ela faz da participação das meninas nas aulas, principalmente as aulas de futsal e futebol que ela fez. Vou falar rapidinho. Obrigada, Marcos, pela pergunta. Acho que é importantíssima, né? Assim, só fazendo um panorama, antes do Instituto Federal, de estudar no Instituto Federal, eu estudava numa escola pública de ensino fundamental, e assim, lá as aulas eram assim, as meninas ficavam sentadas, a gente não tinha muita aquela coisa, sabe, de praticar, de participar das aulas, era mais os meninos jogando futebol e as meninas sentadas ou fazendo qualquer outro tipo de coisa, né? Até eu lia nas aulas de educação física. Mas, depois, ao entrar no Instituto Federal, né, de ter as aulas com o professor Daniel, assim, eu senti a participação das meninas mais ativa. Então, as meninas, elas participavam das aulas da gente, e também o professor trazia muitas discussões sobre a sociedade, né, de problematização, de saberes, não tão para o lado mais prático, sabe, de jogar, mas para discutir mesmo, né, o futebol e como é esse papel das mulheres e da sociedade no esporte, né, nas práticas corporais. E o professor fez até um trabalho do curso de informática, né, de cada grupo da minha turma criar um aplicativo para que falasse sobre essas questões de práticas corporais e integrasse os nossos conhecimentos com a tecnologia. Então, a gente, além de praticar, né, o esporte, a gente também discutia muito. Então, acho que foi um espaço super importante para mim, e poder também fazer essa discussão, essas análises. Obrigada. Muito obrigada, Giovana. Então, queria aproveitar esse momento para agradecer, né, todas as apresentações, as pessoas que se disponibilizaram a apresentar seus trabalhos, né, as pessoas que também perguntaram, todos os participantes aqui da sala.